Burricast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com Alan Braz, que tá ficando mais burro por causa da IA. e Matheus Bittencourt, que eu queria ter a gente para fazer a gente. Mas de novo, toda vez isso. Tô cansado, meu amigo. Mas olha, esse tema tá quente, hein? Eu vi a pesquisa. Tu viu essa pesquisa aí? Precisa de uns 30 agentes de Matheus para fazer o seu trabalho. Então, realmente tô precisando disso. Cara, quem não pegou, eu comentei aqui a pesquisa do MIT, eu não li a fundo, tá de lição de casa para essa semana aqui. Quem leu, comenta lá no nosso grupo, manda um áudio, alguma coisa para colaborar. Mas eu acho que é meio intuitivo, né? Que o que a gente está falando aqui, isso é uma pesquisa do MIT que mediu, botou lá mediu as ondas cerebrais com eletroencefalograma e passou tarefas, fez o experimento clássico, né, Matheus? Foi gente para fazer uma tarefa sem nada, só com o CS, só sozinho, uma usando o Google e outra usando o ChatGPT. E foi medindo, e é óbvio que quem usou o ChatGPT ativou menos o cérebro. Então, não quer dizer que ficou mais burro, é óbvio, foi uma zoeira aqui, mas é claro, a gente terceiriza a atividade, né, e acaba. Só que daí o interessante, pelo que eu li bem por cima, é que depois eles repetiram, né, ou inverteram, e é claro, quem fez na mão aprendeu alguma coisa e se saiu melhor depois, ou lembrava o que fez. Mas não vamos comentar muito aqui, porque a gente não leu, não vamos ficar dando orelhada aqui. Mas eu acho que assim, com certeza é um tópico que eu vou te falar, não tem assim, às vezes, essa semana eu acabei, encontrei um casal de amigos meus, o assunto sempre enviesa para IA no trabalho, aquela coisa toda, né? Então, assim, sempre em vários aspectos, seja, como está discutindo na área de advocacia, depois de nutrição. Então, assim, como eu comentei que a gente fez uma live aqui na área de medicina, né? Você viu o vídeo de nutrição que a pessoa fez uma consulta online com a nutricionista compartilhou a tela e tava a tela tipo de um chatbot, não era o chat GPT e tipo escrevendo. Cara, que galhão. Mas é o futuro, é o que a gente vem falando aqui. Todo mundo vai usar IA, seja generativo ou não, para algum tipo de performance ou melhoria de qualidade. A questão é a ética, né? Se a gente vai ter transparência ou não. Teve o paper lá do Claude também, que botou o modelo de IA como autor. Uhum. Acho que é interessante trazer essas discussões. Não, e até aproveitando, essa semana foi até um de grande tópico no nosso grupo, né? Nosso amigo Sal aí estava lá na Campus Party, falou muito sobre isso, tem vários insights lá no nosso grupo. Então, acho assim, que com certeza, a regulamentação, né? Como fazer IA, sempre essa discussão de como fazer. A gente já discute aqui, né, como fazer da forma certa, mas como fazer, né? Como vai regulamentar, como vai garantir ética. E Matheus, o seu toque foi resolvido essa semana. Atingimos 250 lá no grupo. Graças a Deus que eu já estava aqui, tendo meu toque estava me alucinando. Realmente. Eu tenho vários toques também, mas esse não me pega, não. Então eu solidarizo com você. Entendeu? Já batemos 250, agora vamos para a próxima meta. Bateu os 500, já lançamos aqui. Boa. E falando em meta, Matheus, quem estava lá no nosso grupo viu o que eu prometi semana passada, eu entreguei. Então temos um botzinho lá no nosso grupo do WhatsApp. Admito que foi a minha diversão. Eu falei muito com ele no privado, admito. Eu vi. Então, o que acontece? A gente fez uma provocação aqui, que é botar um bot no nosso grupo do WhatsApp com os conteúdos de todas nas nossas temporadas aqui. Sabe que eu raspei lá o YouTube para pegar as transcrições e teve mais de 55 conteúdos, né? Contando a primeira temporada, contando os webinars, as palestras, esses 12 dessa temporada. Então, eu peguei as transcrições, né? Fiz um RAGzinho lá, né? Parciei, só que ao invés de fazer um RAG clássico, eu pluguei ele como uma ferramenta num agente. Gostei. O LM é o famoso agente que RAG. Então, Matheus, está lançado outra meta. Se a gente chegar a 100 ouvintes nesse episódio 13 aqui, 13, número cabalístico, já dizia Zagalo. Aí eu vou fazer um webinar ao vivo com a comunidade, mostrando como eu fiz, ou refazendo na mão, para todo mundo ver como foi feito. Parece simples,
tem vários detalhezinhos que a qualidade... Eu fiz uma rodada só, gente. Então, assim, não tem iteração nenhuma. Não esperem grandes coisas. Mas tem vários detalhezinhos que a gente pode discutir. Pô, gostei dessa ideia, hein? Gostei dessa ideia. Então, o desafio é esse, bater 100 nesse episódio. 100 ouvintes no Spotify, só para deixar claro. Em todos, né? A plataforma do Spotify, ela contabiliza todos os players, mas se for Spotify e YouTube é mais fácil de contar lá. É o que aparece aqui no nosso dashboard. A gente tá numa média de 80, 85 por episódio. Já teve episódios que bateram mais de 100. Então, você que tá aí na nossa comunidade, tá ouvindo a gente, quer saber como que a gente fez esse botzinho? Eu gostei dessa provocação. Até o próximo webinar já tem um tema, então, no nosso webinar de julho. Já temos o tema. De comunidade, então vai ser... E tem a ver com a nossa pergunta também da semana passada. Sim. Que é qual dica você daria para quem está começando a implantar. Essa vai ser a tua dica. Então... E a generativa ou agentes. Então, a minha dica é essa. Vai fazendo. Procura um tutorial. Como você começou, Matheus, nessa era generativa? Você lembra? O que você começou fazendo? Eu sempre fui uma pessoa de 3 em 1, né? Você já me conheceu assim. Então, assim, quando eu vi... Vamos pegar essa hype de agente, vai ser mais fácil. Então, quando eu comecei... Eu vi a notícia na época da Crew AI, eu falei assim, quer saber como é que eu vou aprender essa merda? Lá, foi no deeplearning.ai, né? deeplearning.ai, vi o curso que tinha. Aí eu falei, vou fazer o curso, porque o curso dá um badge, já boa, LinkedIn, já uma dica de carreira. Claro. E aí eu baixo, começo a fazer aqui, e aí eu pego o Júpiter lá e começo a brincar. Foi assim que comecei. Eu falei 3 em 1. Já fazia um curso, já publicava no LinkedIn, já começava a fazer prático. Foi dessa forma. Então, assim, que eu geralmente gosto de fazer dessa forma. Eu me desafio a fazer alguma coisa, mas eu gosto de tentar. Eu não tenho muito tempo, né? Claramente, né, gente? Mas ninguém tem. É esse o problema da humanidade que a IA vai ajudar a gente a resolver. Será? Dois, eu acho. Tempo e burocracia, que tem a ver com o tempo, mas depois a gente fala disso. Cara, você sabe como foi parecido também, o que a gente vem falando, né? Todo mundo fala isso, né? Que todo mundo tem que estudar, se atualizar, os upskilling, reskilling, essas palavras aí que inventam, mas na verdade galera, todo mundo tem que estudar e se manter atualizado. Eu, quando começou essa era de AI generativa, foi também com um curso, só que eu fiz o do Hugging Face, porque eu já estava ali mais no nível dos Transformers e tal, então tem um curso também, ainda é muito bom esse curso. Quem começa aqui de estagiário para trabalhar comigo já é o primeiro que eu passo. Falo, ó, esse aqui você tem que fazer de cabo a rabo, porque se você não entender o que é um transformer, o que é um mecanismo de atenção, a gente fica para trás. Mas a gente é muito técnico. Então, e como eu também já estava com Python, ele já é todo em Python, então depois LangChain para chamar, ou para fazer os encadeamentos, e por aí vai. Né? Esse daqui, do nosso chat, como... é a toque de caixa, eu usei o N8N, que também tá uma febre aí, que é novo. Você vai puxando as coisas, ligando as caixinhas, parece muito simples, mas precisa saber o que tá fazendo, como tudo, né? Pois é. Então já fica aí o desafio. Ninguém contou lá, hoje a gente tem um PR diferente, mas compartilha lá com a gente como você começou, que a gente coloca no próximo episódio. Pois é, porque eu acho que é interessante, né? Realmente a gente começar a sair um pouco. Não tem receita de bolo, né, Matheus? Tem gente que começa vendo vídeo no YouTube, ok. Tem gente que eu trabalho que prefere, tipo, não, eu preciso ler o livro de 300 páginas da teoria do negócio. Ok, é um modo de aprendizagem. Cada pessoa tem um modo de aprendizagem também. Eu acho que nunca vai ter uma receita de bolo. Eu acho que realmente a gente vai sempre... Eu acho que esse talvez é o maior desafio de carreira, né? Como você descobre o seu jeito de aprender. Então, acho que isso é muito crítico, porque sempre vai ter que estar se adaptando, vai lançar uma coisa diferente. Toda hora eu pergunto, Matheus, o que é depois de a gente? O que é? Qual a próxima onda? Não dá pra saber. Não sei. É igual aquele corte que tem, que a mulher fala, não, porque os meus filhos vão trabalhar numa profissão que nem existe ainda. Daí a outra moça pergunta, mas qual é esse tipo de profissão? Não sei, não existe ainda, como que eu vou saber? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma forma que a gente aprende muito é submetendo palestras e, cara, a melhor forma de aprender é ensinar, porque a única forma que você vai sentar e ir fundo num assunto, tudo bem que palestra não é um ensino, mas já é uma... Mas eu sempre fui aquela pessoa que, assim, eu vou falar sobre esse assunto, eu vou estudar até a vírgula, porque caso alguém me pergunte, aquela coisa toda, então, assim, eu acabo estudando muito mais, e é um desafio, né, eu acho que comentou nos episódios anteriores, de como você simplificar algo difícil, né? Como você conseguir resumir, né? Explicar de uma forma mais fácil.
Talvez Então, assim, essa para mim... seja a habilidade da década, né? Pois é. Simplificar a comunicação simplificada. E falando nisso, meu amigo, realmente, meu domingo aqui, parte dele foi analisando, né, submissões para trilha de Agent do TDC São Paulo. Então, admito que, assim, recorde, né? A gente está inteirado aí, a gente está correndo das trilhas de Agent e a Nativa, gente, muitas submissões. Assim, era muitas. Já viramos, como gostam de falar por aí, os 3 dígitos, né, Matheus? Já viramos 3 dígitos de submissão. E assim, em cada trilha, porque tem trilha e a generativa clássica, já vou chamar assim, já é clássica. Pois é. Então, assim, muita submissão. Então, acho que já fica aqui os parabéns para quem, pelo menos, fez esse passo, né? Que eu acho que saiu da inércia aí de submeter e tudo mais. Eu estou super ansioso para fazer agora aquela reunião de discussão da coordenação, né? Para ver o que vai entrar, o que não vai entrar. É sempre uma discussão técnica, até porque tem lendas lá com a gente, né? Então, assim, eu não vou dar muitos spoilers aqui além de nossa, né? Que a gente não sei o que vai estar lá, mas assim, tem, por exemplo, um ex-participante aqui do Pull Request. E tal. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, manda o íconezinho do robô e pergunta quem falou Caio Calado aqui no episódio, sei lá, da primeira temporada. Pois é, então assim, eu acho que isso... Uma máquina de revisar também. Uma máquina de revisar e tal, então assim, eu acho que eu tô super ansioso justamente porque o TDC geralmente cria tendência, né? Eu acho que a quantidade de submissão mostra relevância também. Sim. E agora o trabalho de filtrar e montar uma trilha de super qualidade, porque material tem. Sim, eu acho que até o nosso trabalho eu gosto, assim, eu li muitos temas diferentes, né, aquela coisa toda, e assim, é interessante até para ver um pouco onde as pessoas estão indo, né, de diversas empresas mais famosas aqui do país, e você realmente, assim, analisar a trilha, absorver esse conhecimento é muito rico. Então, realmente, eu estou bem ansioso. Em breve teremos mais novidades, né? Que a gente vai postar lá no grupo. Então, fiquem ligados, O evento vai ser só em setembro, mas está chegando, passa rápido, 17 a 19 de setembro. Daqui a pouco já estamos em julho, não. Se você não submeteu a palestra, ainda tem possibilidade de submeter ou workshop ou uma roda de conversa lá na Community Lounge, que é um lugar assim mais informal, que é super legal. Então, não perde, ainda tem. Os links vai estar aqui na descrição do episódio. Você pode submeter ou simplesmente ir lá participar do TDC. Provavelmente, Matheus, a gente vai fazer alguns esquentas aqui com ingressos. Com certeza. Vai ser muito legal. Vai ser especial. Mas falando de esquenta, tem algo acontecendo na semana lá. Né? Essa semana não, amanhã começa o curso de inteligência artificial para liderança, lá na ESPM, um curso remoto, 4 noites, na verdade, e hoje termina as inscrições, então corre lá, se inscreve, a Flau me convidou, tem outros convidados, eu vou participar com ela na quinta-feira, dia 26, na segunda aula, então vai ser muito interessante porque também soft skills que a gente fala, mas tem essa questão dela do lado humano, de filosofia, e todos os últimos eventos que a gente tem ido, esse lado nosso, né, e eu fiquei refletindo bem sobre isso, tô quase virando filósofo também, Matheus. Como que a gente pode evoluir? Eu acredito que a gente está aqui para evoluir nessa vida dessa terra. Então, toda essa revolução tecnológica tem que ajudar a gente a evoluir, a ficar melhor, a não a piorar. E até assim, a gente discute muito sobre isso. Todo mundo pergunta, né? De profissões, como é que fica a questão das profissões? A gente fala muito sobre isso, vamos criar novas profissões, mas acho que no mínimo a gente está num momento que óbvio, né? Tem uma transformação enorme, mas eu fico pensando assim, justamente um marco da história. Porque como vão ser os próximos profissionais no momento que IA consegue fazer várias coisas? Realmente, qual é a evolução que a gente precisa ter, mas não só como profissionais, mas como seres humanos? Então, assim, eu acho que é um tema super, super quente. Eu admiro que eu estou curioso. Alan, no próximo episódio eu quero saber como é que foi. Eu vou estar curioso. Com certeza. Segunda-feira que vem eu conto. E realmente essa questão é para refletir mesmo, Matheus. E eu estava vendo aqueles resultados de ranking e tal, que o nosso amigo Hugo Tadeu lá da FDC compartilha muito, que o Brasil melhorou um pouquinho. O Brasil está sempre lá atrás, né, nas questões de inovação, educação e tal. E sempre vai aquela questão, óbvio, a gente não é político nem nada, mas o que melhora no Brasil
O que é pior, o que é difícil no Brasil é a educação. Sim. E a educação de base não é muito, vamos dizer assim, prioridade. Será que aí não está uma oportunidade grande da gente usar a tecnologia para resolver? Porque, Matheus, pensa, quando a gente está lá numa empresa, num negócio, a gente vai lá e faz aquela análise de qual é o maior desafio ou o maior problema, você não vai começar resolvendo o problema mais simples, o problema mais pontual, você vai no mais fundo, que vai ter um impacto maior. Se o maior problema do Brasil é a educação de base, será que não é como que a gente pode? Tem alguém aí usando o IA para melhorar a educação das crianças? Porque se é uma oportunidade tão grande, se é uma revolução tão grande, vamos resolver o maior problema. O impacto vai ser muito maior. Né? É óbvio, todo mundo tem que cuidar da sua carreira, do seu emprego, do seu sustento. Claro, a gente também está todo dia lutando aí para se manter e tudo. Mas eu gostaria de deixar essa reflexão. E se tiver alguém trabalhando com IA na educação, talvez na educação infantil, né? Manda lá no nosso grupo, a gente quer ouvir com certeza, até porque realmente acho que já fica esse questionamento, né? Como a gente faz até a gente, né, talvez pulsando, né, nesse assunto, liderando várias ações em relação a isso, como a gente realmente tem esse give back e até propõe coisas desse tipo. Gostei da provocação, meu amigo. E vou fazer outra provocação aqui. Então, algumas aqui. Então, segundo, como foi anunciado, eu botei lá no grupo, né? Então, assim, vou participar aí, né, do AI Agent Conference São Paulo. Chique esse nome, hein? Chique, hein? Só quem fala, né? Quem fala. Então, assim, falei lá com meus amigos da organização e eles liberaram um link específico para que eu possa levar convidados. Então, eu coloquei exclusivamente em nenhum outro lugar. Né? Eu coloquei só no grupo do WhatsApp do Pull Request. Então, você, uma coisa, se já está no grupo ou você vai chegar agora, peça esse link, porque com esse link você tem acesso aí a uma experiência VIP no evento. Então, pode ir para todas as conferências com esse meu, não é Mateus 10, aqui não tem 10% de desconto, não é de graça, né? Na faixa 0800, top pessoal do Pull Request. Vai ser um prazer encontrar vocês lá, vai ser 2 dias de evento, dia 15 e 16 de julho, que é justamente o maior evento que começou de automação de RPA, se juntou a RPA e AI e agora é tudo, irmão. Então, assim, é mais... Porque a gente une IA com automação e com... E eu acho que, assim, o mais legal é ver que todas as empresas de RPA se inclinaram para a gente agora, as empresas de IA se inclinaram também para automação, porque não tem como não falar junto. Claro. É o que a gente discute aqui há um tempo. Então, como vai ser as principais tendências sobre isso? Como a gente discute... Imperdível, pô, de graça, César Tauriol estará lá. Então, na mesma conferência que eu. Assim, vai ser um debate sobre hype, mito, o que é hype, o que é de verdade, o que é ROI, como é que faz. Eu tô super ansioso. Agora eu já tinha me inscrito, agora eu já tô super ansioso, porque eu já teve um almoço lá com, não sei, com o Senatorial ano passado, eles estavam discutindo isso, o futuro e tudo mais. Então já fica aqui um próximo papo aqui, porque ele realmente é um fera, um monstro na área. Tô super ansioso. E falando nisso... Muito bom. Então não perde, gente. Não pode estar em São Paulo dia 15 e 16 de julho. Eu tô mega ansioso para esse evento. Só entrar lá no nosso grupo, pedir o link, é VIP de graça e... Pois é. Então, como... Conteúdo de altíssimo mantendo o nosso compromisso de exclusividade lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não tá lá, se você gosta, manda pro teu amigo, manda pro teu familiar, qualquer um, pra realmente agora tem novas metas para debater, porque eu já fiquei sabendo que além dessa aula do Alan, a gente tem um combinado aqui. Qual é? Se o pessoal continuar entrando, o grupo aumentando, a gente vai sortear uma mentoria de carreira. Eu e o Alan vamos estar dando aí uma mentoria para um dos nossos ouvintes, uma das participantes da nossa comunidade. Mas falando sobre isso, Alan, um outro tópico que eu queria trazer aqui, que é o nananana, porque eu não aguento mais ouvir a música da Copa. Não. Gente, então, Matheus, eu nem achei que você ia ter voz para hoje. O momento do Request TV aqui, tipo Casé TV, porque de fato eu fiquei ontem refletindo no final de semana, né? Aquela coisa toda, deixei vários jogos. Quem não tá entendendo o que o Matheus tá falando, para ele, o Botafogo é o campeão mundial, depois daquela vitória de 1-0. Ué, irmão, se ganhou o campeão... Cara, eu fiquei pensando nisso, se fosse o campeonato mundial no formato anterior, já era campeão mundial, porque era só um jogo, um maluco final. Entendeu? Então assim, mas sim, irmão, sabe aquela coisa de quase Davi versus Golias? Total, né? Então, assim, o Botafogo jogou com o PSG, mas nem te pegando a parte dos times aqui, mas eu acho que uma coisa que eu tô vendo muito nas redes sociais, eu acho que é muito bom, é retratar, assim,
de fato, o poder e a expressão dos times brasileiros versus, né, europeus a gente sempre foi um pouco discriminado em relação a isso. Mas por que eu tô trazendo esse tópico aqui no Podcast? Meu Deus, vamos explicar. Vamos lá. Vamos explicar o que tem a ver com o IA, aquela coisa toda. Tá. Porque, assim, sempre os times foram enviesados. O campeonato sempre foi enviesado. O campeonato mundial, que pegava os campeões de tudo, era sempre no final do ano. O que pro Brasil é final de temporada. O pessoal já jogou tudo e jogava cansado, versus o europeu, que estava na metade do campeonato. Para ele, o final de campeonato é agora. Por isso o pessoal tá falando que tá cansado, aquela coisa toda. E fora que o pessoal europeu tá acostumado a jogar no frio, aquela coisa toda. Aí foi nos Estados Unidos, pegar um Miami aqui, uma temperatura que nem é parecida aqui do Rio, por exemplo, né, uns 20 e poucos graus, muito calor, aquela coisa toda. Aí eu fui ver uma análise que era isso. Irmão, com isso a gente repara. Olha o quanto, né, a gente aqui como profissional, vou pegar aqui o exemplo do jogador, mas depois eu vou botar para o pessoal de TI. O quanto o jogador aqui no Brasil tem que ralar muito mais, ele pega a temperatura de 40 graus, está disponível. Isso, a quantidade de jogos também, né? A quantidade de jogos que ele joga. Os caras jogam 2 vezes por semana, no Brasil, lá é uma vez por semana. Exatamente, uma estrutura bem menos, aquela coisa toda. Por que eu tô pegando isso? Porque sempre realmente houve, mas eu acho que... Tô esperando o gancho que você vai dar. Você tá dando uma introdução, vai, vamos ver. Porque assim, é sempre comparado, e eu sempre ouço muito isso, né? Tipo, quando um brasileiro vai trabalhar em uma empresa gringa ou vai pra fora, ele fala assim, nossa, o brasileiro faz muito mais. Faz realmente, não é só um front-end, ele é full stack, ele vai fazer DevOps, ele vai fazer um monte de coisa, ele vai fazer o agente inteiro. Porque sempre a nossa régua é muito alta. Aqui a gente tem que fazer muito. A gente tem que. Aqui o brasileiro tem que fazer muito. Aqui nas empresas, aqui, ainda mais tecnologia, tem que fazer muito. Então, faz comparar qualquer profissional fora, irmão. Realmente, a gente faz muito. Então, não só no futebol, que eu acho que para mim o gancho foi esse, realmente reparar que assim, a gente se compara muito com padrões diferentes. Então, olha o nível de profissionais que a gente tem aqui. Né? E os próximos que a gente pode formar. Legal. De fato, não só, eu acho que pegando esse recorte do futebol, enfim, mas assim, e outro gancho, agora nada a ver com nada, que hoje eu tô assim. Meu Deus, hoje você tá aleatório, modo e o aleatório. Brasil ganhou... Eu falei, sem alucinação. Sem alucinação, hoje eu tô alucinado. O Brasil ganhou o Cannes de lugar mais criativo lá, tipo como fosse publicidade. Então, legal. Assim, ganhou como país, e foi com honra ao mérito. E falar assim, quando o cara foi anunciar lá, o Cannes, lá na França, não, o país ganhou, ele é disparado, é o melhor do mundo, é aquela coisa toda, e não tem como. Obviamente quem ganhou, o Brasil. Irmão, eu nem sabia disso. Então, assim, é o que óbvio a gente tá falando muito de futebol, faz sentido. Mas, assim, olha o quanto a gente tá chegando, né? Então, assim, em outras questões culturais, né, esportivas, agora tecnologia, a gente discute muito sobre isso, o avanço que a gente tem que ter aqui. Então, assim, eu acho que tá no momento que, de fato, a gente tem que olhar e falar assim, caramba, temos realmente conteúdo de qualidade aqui, coisas profissionais de qualidade. E você acha que um brasileiro vai ganhar esse Mundial? Eu vou falar, os cariocas estão em vantagem com os paulistas nesse Mundial. 3 contra 1. Hoje temos mais jogos ainda. Eu vou confessar pra você, eu não assisti muitos jogos, mas os brasileiros eu assisti, eu torci pra todos os brasileiros desesperadamente, cara, porque assim, eu nunca torci pro Flamengo na minha vida, você obviamente nunca, mas pô, aquele jogo que virou foi espetacular. Admito que assim, realmente, eu acho que hoje realmente está sendo uma questão Brasil versus, eu acho que Europa versus o resto do mundo. Eu acredito fortemente que os brasileiros vão chegar para não sei se todos, mas grande parte pode chegar aí nas quartas de finais. Todos estão em primeiro nos grupos. Então, assim, tem muita chance. Mudou no tema, totalmente. Realmente, estamos aí na luta, que sempre vamos estar torcendo aqui pro Brasil, né, pra gente ganhar essas coisas todas. E, Matheus, semana passada teve feriado de Corpus Christi, então a gente vai ter um PR diferente. Sim. Hoje a gente vai ter um PR do resumo que o Saulo Neres fez lá da Campus Party Brasília, do painel que você citou, sobre a regulamentação, o Plano Brasileiro de Internet, que foi homologado, não sei como chama, semana passada. Então, vamos ouvir aí o Saulo. Obrigado, Saulo. Boa! Vamos ouvir aí. Grande Matheus, eu não consegui assistir a todas as palestras e todos os painéis, mas achei interessante e relevante a participação do Gabriele Mazzini no fórum. Ele explicou
como a União Europeia adotou em 2024 o AI Act, a exemplo do GDPR. O processo de desenvolvimento do Act, também chamada de Lei de IA da UE, IAR, começou em 2007 e 2017 com discussões sobre os riscos da IA. Após a Comissão Europeia propor a lei em 2021, o Parlamento Europeu e o Conselho da UE aprovaram em aproximadamente 2 anos e meio. No entanto, a lei final ficou complexa e extensa, com desafios de interação com outras legislações. Apesar da lei ter entrado em vigor em 2024, com algumas aplicações de IA consideradas de alto risco, há incertezas e possíveis ajustes futuros na sua implementação. Por exemplo, a inclusão de um capítulo específico sobre Foundation Models foi considerado um erro estratégico, devido à rápida evolução dos modelos. E, recentemente, a presidência polonesa do Conselho da UE sugeriu a possibilidade de suspender a aplicação da lei, indicando possíveis problemas na implementação. E tanto sobre o IA Act quanto a regulamentação que está sendo discutida no nosso Congresso Nacional, ele ressaltou a importância de construir uma legislação que seja a prova de futuro. Tipo, assim como o DeepSeek surpreendeu os legisladores europeus, algo semelhante pode acontecer por aqui. Ele sugere então que, em vez de uma abordagem horizontal, seria melhor focar em setores específicos, alinhando a regulamentação de IA com as necessidades de cada setor. Além disso, destacou a importância de manter uma coordenação entre os diferentes setores, a fim de garantir consistência nas definições e abordagens. E, por fim, advertiu contra a pressa em criar leis para novos desenvolvimentos tecnológicos, pois isso pode levar a erros, como aconteceu com as leis sobre modelos de aprendizado de máquina e Foundation Models. Olha, realmente, assim, eu vi muita gente, olha só, fera. Tá vendo aqui nas redes sociais, Ciara, Gustavo Guanabara, realmente Campus Party sempre foi um marco, né? Eu acho que trazer, principalmente, essas questões das tendências de inovação e trazer eu diria, um tópico que é necessário falar. Eu até provoquei lá o Saulo para a gente conversar, né, e tudo mais, para a gente provocar um pouco, trazer isso, né, para o pessoal lá na nossa comunidade, porque assim, a gente fala muito aqui, óbvio, fala sobre a gente, sobre como usa, né, nas áreas, aquela coisa toda, casos práticos e tudo mais, mas assim, a gente sabe que precisa falar sobre isso. Né? Não tem como a gente ficar lá sem algum tipo de regulamentação, governança, que a gente fala muito aqui, né? Tudo precisa do mínimo ali de regras, né? Para todo mundo conseguir conviver em harmonia, né? Mas então, como isso não impacta o desenvolvimento, mas também sem nenhuma regra, não pode ficar esse negócio solto. Então, assim, uma questão super crítica, porque a gente sabe esse impacto. A gente estava falando agora aqui, né, sobre o impacto em emprego, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Mas, óbvio, como fazer? Como fazer, por exemplo, que uma regra atual, daqui a pouco vai lançar um novo modelo, um novo tipo, um VLM, vai rodar isso, muda tudo, tá? Um novo paradigma, um novo termo. Como essa lei não precisa ser atualizada toda hora, porque lei demora e não é um RAG, né? Cara, tão rápido para ser atualizado, né? Não dá para ficar fazendo novos modelos toda hora. Então, assim, como é que faz, Alan? É uma discussão quente. E ainda tá. Tem gente que acha que já está se resolvendo, eu acho que não, está só começando, né? E ainda é algo que vai longe. Então, obrigado mais uma vez, Saulo. E inovamos aqui. Se você não quer mandar um áudio aqui, não quer participar, manda um texto lá no nosso grupo. E a gente se vira aqui. A IA está aqui para isso também, para ajudar a gente. Exato, para nos ajudar. Pois é, meu amigo. Então, ó. Poxa, e agora? O episódio foi completamente alucinado. Um episódio botafoguense, vamos dizer assim. Alucinado. Então, meu amigo, espero sobreviver hoje, que hoje tem jogo Botafogo ainda. Então, essa semana ainda muitos jogos, mas de fato, acho que o ponto é, se a gente chega, né, nesse momento de falar e com orgulho que a gente está disputando com os melhores do mundo, que isso também seja na nossa profissão, na nossa vida. Então, assim, encorajar você que nesse momento, talvez, não sei porquê, mas tirar aquela síndrome do impostor, vamos com tudo, aprenda, começa a aprender, estudar, fala com a gente, manda lá no grupo, manda o áudio, a gente quer ouvir a tua opinião, como você está estudando, porque eu acho que o segredo a gente não pode se comparar com ninguém, cada um é diferente. Mas a gente já é o povo também que mais usa rede social, mais usa agora IA, ChatGPT da vida, o brasileiro está sempre lá no top dos rankings, mas como a gente vai usar isso para potencializar, né, a nossa significância no mundo, talvez? Não sei. Será que IA vai ser um dos tópicos para fazer o Brasil ser uma referência em tecnologia?
Então, é essa a pergunta? Vamos lá, quero saber a tua opinião. Então manda lá no grupo, manda aqui o áudio. Então repete aí a pergunta. Então eu quero saber, será que agora IA vai ser o marco que vai fazer o Brasil se tornar uma referência, um big country aqui, né? Em tecnologia? Realmente, eu quero saber, esse mundo que a gente está trazendo data centers, né, cidades de data centers aqui no Brasil, todo um apelo energético, climático e tudo mais, fica aí, quero saber a sua opinião. Meu amigo, nos vemos no próximo? Nos vemos no próximo. Lembra do desafio? Compartilha esse episódio com quem você... Temos que bater mais que 100. Batendo 100, vai ter o webinar. Ajuda a gente aí a crescer e vem colaborar com a gente no Purricast. Exatamente. Boa semana, Matheus. Até mais. Abraço, tchau. Tchau. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.